podemos meditar nesta manhã a respeito deste tema, andar com Deus. E eu pergunto a você, com quem você tem andado? Faz aí um exame introspectivo e faça uma avaliação exatamente quem é de fato que você tem andado de forma perene, de forma constante, a avaliar a cada passo da sua vida, a cada momento da sua vida, a cada negócio que você faz, no seu deitar, no seu levantar, na conversa, enfim, quem está sempre presente nesses momentos da sua vida? Porque eu estou acompanhado da minha família, mas em dado momento a minha família se distancia de mim. E muitas coisas eu posso fazer que a minha família não perceba. Mas existe alguém que está sempre conosco, ao nosso lado, ou ao nosso redor, ou ao nosso derredor. Com quem que você está? Com o Senhor? Ou você está longe do Senhor? É necessário nós pensarmos nesta manhã. Há um ditado popular que diz assim: diz com quem você anda, que eu digo quem você é. Então, se tratando, queridos irmãos, desta companhia que nós precisamos tê-la viva no nosso coração, se nós andamos com Deus, o mundo vai dizer em uma só voz: ali vai um servo de Deus, ali vai um cristão, ali vai um pequeno Cristo, ali vai de fato a imagem e semelhança de Deus. Quando nós andamos com Deus, não há um outro depoimento, não há um outro testemunho, não há uma outra declaração a não ser essa: andamos com Deus. Se você não anda com Deus, eu quero que você reflita da seguinte forma: será que esse alguém traz esperança para você hoje? Será que ele está trazendo alegria para você hoje? Será que ele tem condições de manter você alegre e feliz por toda a eternidade? São perguntas que nós precisamos fazer dia após dia para reflexão. Será que ele conduz você em paz, a um lugar de paz, após a sua morte? É para refletirmos. A resposta é sua, é para ficar dentro do seu coração. Vamos lá, Gênesis capítulo 5, dos versos 18 a 24, é uma genealogia, mas nós temos lições para tirar a partir dela. Diz assim: Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus durante 300 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus até que não foi mais visto, porque Deus o havia tomado. Amém, queridos? Deu para você entender um pouco a respeito da vida de Enoque? Resumindo, Enoque andou com Deus. Quem era Enoque, queridos? A Bíblia vai apresentar para nós outros Enoque, mas é necessário compreendermos que nós temos Enoque, o filho de Caim, e outros mais que a Bíblia vai nos apresentar, mas nós queremos ficar com o Enoque do texto que nós acabamos de ler. Exatamente o Enoque, o bisavô de Noé. Quando nós vamos lendo aqui a genealogia, nós vamos entender exatamente quem vem depois de Enoque. Enoque é este que a palavra de Deus diz para nós que foi arrebatado. Um homem que foi arrebatado por Deus. Enoque nos traz este grande ensinamento. Enoque é aquele que se destacou por andar com Deus. Enoque, ele ficou conhecido como um exemplo de fé para nós. Quando nós lemos a palavra de Deus em Hebreus, no capítulo 11, dos versos 5 a 6, nós vamos ver lá na galeria da fé, a palavra de Deus falando a respeito deste Enoque. O texto diz assim: pela fé Enoque foi arrebatado
para não experimentar a morte. E não foi achado, pois Deus o arrebatara, visto que, antes de ser arrebatado, havia sido aprovado por agradar a Deus. O texto vai dizer para nós, no versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Então, é uma breve apresentação deste grande homem, deste herói da fé, que está lá relacionado na galeria da fé, um homem que viveu por fé, olhando para o futuro, mas nunca deixando de também olhar para os seus antepassados. E nós vamos ver isso aqui mais à frente. Olhando para o futuro, mas nunca deixando de olhar para os seus antepassados. É no futuro que nós encontramos Enoque, é no dia de hoje que nós encontramos a fé de Enoque. E é necessário compreendermos que a fé que Enoque teve foi fundamentada na verdade da revelação do Deus eterno. Não foi fé na fé, mas foi fé no Cristo ressuscitado, num Cristo que volta para arrebatar a sua igreja. E nós vamos ver isso. Mas como isto, pastor? Se ele está lá antes de Cristo, a Bíblia vai nos mostrar isso. E nós precisamos compreender exatamente como é isto. Como eram os dias de Enoque, queridos irmãos? Nós ficamos a perguntar, como era o dia deste homem? Possivelmente você deve falar o seguinte: pastor, Enoque andou com Deus porque no tempo em que ele viveu as coisas estavam mais tranquilas. Não existia esta violência, não existia essa corrupção, não existia o mal, não existia nada disso. Engano nosso. Porque o tempo de Enoque era um tempo terrível, era um tempo de muita destruição, era um tempo de muita devassidão, era um tempo de pecado, era um tempo de corrupção. O contexto não era diferente do contexto dos nossos dias. O contexto era igual, ou podemos assim dizer pior, porque Enoque estava exatamente há poucos anos em relação ao tempo de vida que eles viviam, da história que era contada pelo próprio Adão a Enoque, daquilo que ele vivera no Éden. Então, para eles era algo muito chocante, porque eles estavam vivendo aproximadamente 700, 600, 800 anos daquilo que Adão havia vivido no Éden, e os relatos de Adão para Enoque mostrava que Adão estava vivendo num lugar de paz, mas no seu entorno existia paz, num lugar de amor, e do seu entorno existia amor. E Enoque estava vivendo num lugar de paz, mas em muita tribulação, em muita conturbação, em dificuldades pelas quais ele estava vivendo juntamente com os seus. Quando nós olhamos para o texto bíblico e vemos no livro de Gênesis, nós podemos perceber no capítulo 3 que nós temos relatado o primeiro pecado. Então já existia o pecado no tempo de Enoque. E nós sabemos que o pecado, ele desestruturou toda a natureza humana, não somente a natureza humana, mas como toda a criação. O apóstolo Paulo vai dizer para nós que a natureza, a criação, ela geme dores de parto, aguardando a restauração do Senhor. Então os irmãos podem perceber que no ato do pecado, toda a estrutura ela foi corrompida. Então Enoque está vivendo diante desta realidade, diante do primeiro pecado. No capítulo 4, nós temos relatado o primeiro homicídio, aonde Caim mata o seu irmão Abel. Então o homicídio já estava lá. Quando nós lemos o texto, queridos irmãos, no versículo 6, nós vemos a corrupção do gênero humano. Os homens já estavam vivendo em muita, mas muita corrupção, como dos nossos dias, não diferente. No capítulo 7, nós vemos a destruição do gênero humano. Isto é um exercício para você levar para casa e ler, e ver exatamente como eram os dias de Enoque. Eram dias trevosos, eram dias terríveis. Esta era a realidade do que Enoque vivia.
Eu creio que nós podemos nos certificar como era o tempo de Enoque. Você pode certificar como era o tempo de Enoque. Em Judas, nós temos um esboço de um sermão pregado por Enoque. Um pequeno esboço. Para nós entendermos que nós estamos no capítulo 5 de Gênesis. E agora nós vamos lá para o penúltimo capítulo da Bíblia, aonde nós vamos encontrar um pequeno esboço de Enoque, falando acerca dos seus dias. Como eram os seus dias? Para os irmãos perceberem exatamente que a Bíblia, ela responde a si mesmo. A Bíblia, ela é um livro de inerrância. E nós precisamos lê-la desta forma, compreendendo que ela esclarece a si mesmo. Judas, no seu único capítulo, no versículo 14, versículo 15, diz assim a palavra de Deus para nós: a respeito deles também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: o Senhor veio com seus milhares de santos para executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as ações de impiedade que impiamente cometeram e de todas as palavras duras que ímpios pecadores proferiram contra ele. Deu para os irmãos entenderem o tempo de Enoque? O tempo de Enoque é um tempo de trevas. O Senhor veio, Enoque está contemplando a vinda do Senhor, para executar juízo contra todos. E o texto é bem enfático, assim como o Espírito Santo de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nós precisamos compreender isso, porque se nós estamos aqui como Igreja de Cristo, entendendo as verdades do Evangelho, foi porque o Espírito Santo de Deus nos convenceu desta verdade. O mesmo Deus, ele vai convencer. Fato é que ninguém vai chegar no inferno imaginando o seguinte: por que eu estou aqui? Por que eu cheguei aqui? Vão chegar convencidos exatamente porque lá chegaram. E eles vão chegar conscientes de que cometeram impiedades. De todas as palavras duras que ímpios pecadores proferiram contra o Senhor. Então é necessário compreendermos, queridos irmãos, que o texto bíblico está dizendo isto para nós. Voltando para Enoque, podemos dizer que Enoque andou no meio de pessoas ímpias, mas andou com Deus. Isso é um estímulo para nós, porque quando nós olhamos ao nosso redor, olhamos à nossa volta, nós estamos cercados de pessoas ímpias, de corrupção, o mal está habitando a nossa vizinhança, nas nossas companhias, na escola, no trabalho. Mas é necessário compreendermos que a palavra de Deus nos orienta a andarmos com Deus. Quando nós lemos o texto bíblico, nós começamos a perceber que Enoque é uma luz cercada de densas trevas. O texto nos fala duas vezes do que Enoque fez. Em Gênesis 5, 22, o texto diz: e andou Enoque com Deus. No texto de Gênesis 5, 24, o texto diz: e andou Enoque com Deus. E quando nós vamos estudar e olhar esta palavra em hebraico, itpal-el, andar aqui é andar interiorizado. Ou seja, é como alguém que anda olhando para um alvo fixo. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É como se estivesse olhando para um alvo fixo, e nem olhava para a direita, nem para a esquerda. Um olhar para Deus é andar com Deus, é uma atitude que agrada ao coração de Deus. Muitas vezes, quando você começa a andar com Deus, as pessoas que estão à sua volta, na sua maioria, elas vão ficar chateadas com você, porque você só vai falar das coisas de Deus, porque a boca vai falar daquilo que o coração está cheio.
E quando você começa a falar das coisas de Deus, aqueles que estão longe, estão andando distante de Deus, eles vão ficar chateados conosco, porque você não tem outro assunto. Você não fala de pornografia, você não fala de corrupção, você não fala de esquemas. Você só fala das coisas grandiosas de Deus, do reino de Deus. Andar com Deus agrada ao próprio Deus. E nós só andamos com Deus de forma a agradar a Deus somente pela fé. Somente pela fé. Ouçam aqui, queridos irmãos, outras pessoas fizeram muitas coisas, porém Enoque andou com Deus. Quando nós vamos ler o livro de Gênesis, nós vemos pessoas fazendo outras coisas, mas a Bíblia vai relatar para nós o seguinte: Enoque andou com Deus. E aí nós ficamos a imaginar, ele só andou com Deus? Não, ele fez outras coisas mais, mas a Bíblia é bem enfática em apresentar para nós que ele andou com Deus. Um dia, queridos irmãos, nós vamos morrer, e alguém ao lado do caixão vai dizer: quem fomos nós e o que fizemos? E o que eles vão dizer de nós? Será que eles vão dizer que nós andamos com Deus? Será que eles vão dizer que nós vivemos para a glória de Deus? Será que tudo aquilo que nós fizemos dentro da nossa imperfeição refletiu a glória de Deus? Apresentou Deus? Matthew Henry, ou Matthew Henry, ele foi um grande pastor e comentarista bíblico. É necessário compreendermos que em 22 de junho de 1714, este servo de Deus, no leito de morte, ele disse a seguinte frase: uma vida vivida em comunhão com Deus é a vida mais prazerosa do mundo. No leito de morte, ele disse isso: uma vida vivida em comunhão com Deus é a vida mais prazerosa do mundo. Será, queridos irmãos, que nós sabemos disso? Que uma vida vivida aos pés do Senhor é a vida mais prazerosa do mundo? Porque em Deus nós encontramos delícias perpétuas, somente em Deus. E muitas vezes nós ficamos buscando riquezas, alegrias em prazeres efêmeros, passageiros. Quantas pessoas estão buscando os seus prazeres nas drogas, na pornografia, no álcool, neste mundo aonde a cultura hedonista predomina? Quando a palavra de Deus revela para nós que o próprio Deus, ele é delícias perpétuas, ou seja, são delícias eternas. Enoque sabia disso, e ele se agarra a isso, e ele abraça isso de tal maneira, e ele vai viver agarrado a esta verdade, porque ela vai nutrir o seu coração, ela vai direcionar a sua vida, ela vai fazer com que ele ande para frente, ande para a glória de Deus. Atente aqui nesta verdade que eu vou dizer agora. Andar com Deus não significa clausura. Andar com Deus não significa isolamento. Andar com Deus é ter intimidade com Ele neste mundo de pecado. Andar com Deus é estar lá na sua faculdade, onde as ideologias mais nefastas estão sendo pregadas. Mas você está diante de Deus. Mas você está servindo a Deus. É lá onde você trabalha, é lá onde você estuda, é onde você mora, mas você está andando com Deus, você está testemunhando de Deus. Andar com Deus, queridos irmãos, é ter intimidade com Ele assim, no lugar aonde nós estamos inseridos. Andar com Deus não é significado de clausura ou isolamento, não é viver como um ermitão, um eremita, e se esconder num mosteiro, num monte, para procurar ali um estado de santificação. Não, é estar inserido neste mundo, mas vivendo de forma que agrademos a Deus. Se nós fizermos um cálculo matemático, é bem simples. É só você pegar a genealogia de Sete e começar a somar exatamente quando Adão teve Sete,
Depois, quando Sete teve o seu primeiro filho, e assim sucessivamente, você vai saber exatamente quantos anos tinha Adão, preste atenção nisso, quantos anos tinha Adão quando Enoque viveu. Adão tinha aproximadamente 600 anos ainda, e Enoque, queridos irmãos, ainda viveu 300 anos ouvindo acerca do que Deus fez no Éden, através da boca de Adão. Daí nós podemos entender que andar com Deus não é significado de estar em um isolamento enclausurado, porque imagino que a frustração de Adão foi muito grande, que ele tinha toda a oportunidade de andar com Deus dentro do Éden, mas ele se abdicou disso, ele negligenciou isso, ele optou em morrer, espiritualmente falando, para viver os prazeres que Satanás lhe ofereceu, e estava vendo Enoque andar com Deus fora do Éden. Dá para você perceber como é grandioso compreendermos que nós conseguimos andar com Deus em meio a este mundo conturbado de pecado. Dá para você conseguir compreender que o Senhor, Ele nos fortalece em dias de grande tribulação. Adão, queridos irmãos, Adão andou com Deus dentro do Éden, mas viu Enoque andando com Deus fora do Éden. Queridos irmãos, quantas vezes nós somos abençoados? Nós somos abençoados dia após dia, com estudo, com trabalho, com casamento, com filhos e filhas. E nós, queridos irmãos, declaramos que essas bênçãos, elas nos impedem de andar com Deus. Você já viu esse discurso? Eu não posso fazer isso porque eu estou trabalhando, pastor. Pastor, não posso fazer isso porque eu estou estudando. Irmão, eu não vim nesse culto porque os filhos não deixam. O texto diz que Enoque teve filhos e filhas, mas o que diz o texto? Enoque andou com Deus. As riquezas que Deus nos deu nunca foi empecilho. E quais são essas riquezas? A minha esposa, as minhas filhas, o meu trabalho nunca foi empecilho para servir ao Senhor. É necessário compreendermos essas verdades em tempos, queridos irmãos, em que a internet tem entrado dentro do nosso lar e nós imaginamos o seguinte: eu prefiro ficar em casa ouvindo o pastor pela internet, porque eu ouço qualquer hora. Mas nada melhor do que estarmos aqui no templo, congregando, vivendo a comunhão, viver o partir do pão, tomar do vinho, ouvir a verdade do Evangelho. Isto é andar com Deus de forma coletiva, porque quando nós não nutrimos isso em nosso lar, nós não teremos vontade de vir à casa do Senhor. Quando nós não oramos dentro da nossa casa, quando nós não lemos a Bíblia dentro da nossa casa, quando nós não cultuamos ao Senhor dentro do nosso lar, nós não queremos estar na igreja, porque você não tem o hábito de servir ao Senhor de fato, você não tem o hábito de andar com Deus de fato. Queridos irmãos, nós sabemos que o caminho não é fácil, é difícil, é espinhoso, existem muitos obstáculos, mas nós precisamos de perseverança para andar com Deus. E aqui há uma outra verdade muito importante para os nossos dias como Igreja de Cristo, não para os nossos dias, mas para todos os dias que a Igreja de Cristo tem andado militante nesta terra, que a igreja, ela só persevera porque o Senhor é que preserva ela aqui. Deu para você entender? Você só consegue perseverar como Igreja de Cristo Jesus porque o Senhor que preserva você. Exemplo, você vai comer aquele arroz que foi feito ontem à noite, hoje no almoço, não é isso? Por que você vai comer hoje? Porque a esposa, com carinho e cuidado, ou até mesmo você, foi lá,
fechou ele numa panela, num tapaué, e colocou dentro da geladeira, preservando-o, para quando chegar agora na hora do almoço, você tirar, colocar no micro-ondas, no forno, enfim, aonde você esquenta, ou até mesmo comer gelado, para você se alimentar. O fato, queridos irmãos, é que a igreja de Cristo Jesus, nesses dias, ela só tem perseverado porque o Senhor é que tem nos preservado. Por que a igreja anda com Deus? Porque Deus é quem começa a boa obra. Ele que começa a obra em mim, Ele que começa a obra em você, a missão é dele, missio Dei, ou seja, missão de Deus. Ele que começou a boa obra, Ele que começou a agir de forma, queridos irmãos, a não nos perder de vista. Então, se nós estamos perseverando neste tempo, vivendo em marcha, militantes neste tempo, como igreja de Cristo Jesus, é porque Ele estará nos preservando para nos mostrar igreja triunfante no dia do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo em Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, ele diz: e estou certo disto, que aquele que começou a boa obra em vós, irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Foi o Senhor Jesus que começou a obra no teu coração, no meu coração, na minha vida, e ela não vai cessar, ela não vai parar, por mais que nós andemos fraquejante, com passos trôpegos, vacilantes, por mais que nós estejamos entrando por caminhos errados. John Bunyan tem um livro, O Peregrino, e o Peregrino relata muito esta realidade para nós, de caminhos que muitas vezes cristão tomou erradamente, mas o Senhor estava sempre norteando e orientando por onde ele devia seguir, porque Ele estava preservando aquele que era a igreja de Cristo, assim como está nos preservando também nos dias de hoje. Ele começou a boa obra, Ele vai firmar a sua palavra e vai nos manter fiéis e vivos até o dia de Cristo Jesus, por toda a eternidade. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, em Romanos, no capítulo 5, versículo 8, ele diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Eu era pecador, você era pecador, e Cristo já havia morrido por mim e por você. A obra começou por Ele. Porque perseveramos como igreja de Cristo, porque Ele que começa a boa obra. Andar com Deus, queridos irmãos, é fixar os olhos na pessoa e obra de Cristo Jesus. Nós só vamos conseguir andar com Deus quando nós fixarmos os nossos olhos lá. Aí você pergunta: onde estava Jesus para Enoque ter andado com Deus? Judas, no capítulo 1, verso 14, mostra que, semelhante a todos os demais profetas, Enoque também falou de Jesus. Foi o texto que nós lemos. Enoque, ele contemplou a vinda do Senhor Jesus. O texto diz: veio o Senhor com seus milhares de santos. O que Judas está relatando lá atrás foi fato que aconteceu na vida de Enoque, o sétimo da geração de Adão. Ou seja, queridos irmãos, ele contempla o Senhor Jesus. Assim, queridos irmãos, como Enoque contemplou o Senhor Jesus, assim outros homens da verdade do Evangelho também contemplou o Senhor Jesus, porque eles estavam olhando para o futuro, eles tinham uma convicção deste que haveria de vir, para morrer, para perdoar o pecado da igreja de Cristo Jesus, perdoar os nossos pecados. Ele estava olhando para a frente, ele estava olhando para o futuro, ele estava vivendo por fé naquilo que haveria de acontecer, assim como nós estamos hoje vivendo por fé, na esperança, aguardando o dia de Cristo Jesus, quando Ele vai voltar para nos levar como sua igreja. Nós estamos vivendo assim. Eu quero viver este momento de Enoque,
de ser arrebatado. Eu quero viver este momento. A igreja precisa viver nessa expectativa de que o Senhor estará aparecendo nas nuvens com poder e glória para nos levar como sua igreja. Enoque estava andando com Deus nessa expectativa, por isso que ele contempla o Senhor vindo sobre as nuvens com os seus anjos para julgar homens ímpios. Ele estava vivendo com essa expectativa. Assim como Enoque, queridos irmãos, olhou para o Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, ele orienta o seu filho na fé, Timóteo, a olhar para Jesus. Ele diz para Timóteo: Timóteo, lembre-se de Jesus. Para você ser um excelente pastor, Timóteo, lembre-se de Jesus. Para você ser um bom cristão, lembre-se de Jesus. O autor aos Hebreus, ele vai dizer para a igreja que estava por receber a verdade desta carta, ele vai dizer o seguinte: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Precisamos olhar para o Senhor Jesus. Enoque andou com Deus porque os seus olhos estavam voltados para Cristo. E é o que nós precisamos, queridos irmãos, ter os nossos olhos fitos em Jesus, olhar para Jesus. C.S. Lewis, um grande escritor, ele diz o seguinte: quando mais deixamos que Deus assuma o controle sobre nós, mais autêntico nos tornamos, pois foi Ele quem nos fez. Ele inventou todas as diferentes pessoas que eu e você tensionamos ser. E quando me viro para Cristo e me rendo à sua personalidade, que pela primeira vez começo a ter minha própria e real personalidade. Quando eu me viro para Cristo, quando eu olho para Cristo, eu começo a identificar a minha real personalidade. João, na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 6, ele diz: quem afirma estar nele, em Jesus, também deve andar como ele andou. Você que afirma ter morrido com Cristo e ressuscitado com Cristo, você precisa compreender que deve andar como ele andou. Como nós vimos, a realidade do mundo de Enoque, a realidade do nosso mundo, nós estamos vendo isso todos os dias. Nós precisamos andar como ele andou. Enoque contemplou o Senhor Jesus vindo sobre as nuvens com poder e glória. E nós somos conduzidos a nos tornar a imagem de Cristo Jesus quando nós andamos com ele. Nós somos chamados de cristãos quando verdadeiramente nós andamos com Cristo. Quando nós verdadeiramente vivemos para a glória de Deus Pai, quando verdadeiramente depositamos a nossa fé no Senhor. Quando eu posso andar com Deus? Você deve estar perguntando: quando, pastor, que eu começo a fazer esse negócio aí que Enoque fez? Andar com Deus. Eu já fui salvo, eu fui encontrado pelo Senhor Jesus, mas ainda percebo que eu não ando como deveria andar. Agora, já, hoje, me convém pousar em sua casa, como ouviu Zaqueu do Senhor Jesus. Hoje, agora, já. Gênesis capítulo 5, 22 diz assim para nós, que Enoque tinha 65 anos quando começou a andar com Deus. Para os nossos dias, queridos irmãos, começar com 65 anos é começar já na terceira idade. É começar bem idoso. A expectativa de vida diminuiu em relação a desses homens. Enoque, queridos irmãos, ele tinha 365 anos quando foi levado por Deus. 365 anos no tempo de Enoque era, queridos irmãos, alguém muito jovem.
Matusalém foi o que mais viveu, 900 e poucos anos. Com 365 anos, ainda é jovem. Para o tempo antediluviano, era um jovem. Podemos dizer que era um adolescente ainda. Não é o tempo de vida neste mundo que conta, mas como você tem vivido o seu tempo. Muitas pessoas têm vivido muitos anos, 100 anos, 110 anos. Outros têm vivido 18 anos, 20, 10, mas tem uma história de intimidade com Deus tão grande, que agrada o coração de Deus, que Deus o toma até para si. E muitas vezes nós ficamos com esse medo: pastor, se eu andar muito perto de Deus, eu vou ser levado por Ele. É porque você está tão distante de Deus que você pensa essas coisas. É necessário, queridos irmãos, pararmos e refletirmos no que Deus quer de nós. Ele quer que nós andemos com Ele, porque isto agrada o coração dEle. O texto de Gênesis capítulo 5, 24, diz que Deus o tomou. Isso é uma forma de dizer que Deus pegou o que era seu. Deus pegou o que era seu. Você já foi a uma festa que você leva lá alguma coisa, um prato? Quando termina a festa, você fala assim: eu vou levar esse prato aqui porque ele é meu. Você vai lá no futebol, você, estou indo embora, eu estou levando a bola porque a bola é minha. Não é mais ou menos assim? Sabe o que Deus fez com Enoque? Eu estou levando o que é meu. Eu estou levando o que é meu. Eu pergunto para você: você tem convicção de que você é do Senhor? Você está apto para entender que, se hoje findar os seus dias, quem vai tomar você pelas mãos é Deus? Você está apto para isso? Você tem convicção disso? Você tem certeza disso? Porque nós vemos dia após dia pessoas vivendo com meses no ventre, dias no ventre, dias e meses fora do ventre e morrendo, anos fora do ventre e morrendo. Nós podemos chegar em casa e ali deitar depois do almoço. Quem vai tomar você pelas mãos? Enoque foi tomado por Deus. Andar com Deus é se aproximar de sua presença. Nós temos uma ilustração que eu creio que muitos já ouviram e conhecem, de uma criança que foi pedida a ela para escrever uma redação sobre Enoque e Deus. E ela escreveu: e Enoque começou a andar com Deus no amanhecer de um dia. E ele começou a andar com Deus, a andar com Deus, a andar com Deus. Passou o meio-dia, chegou o entardecer, e Enoque disse para Deus: Senhor, eu preciso voltar para casa. O Senhor disse para Enoque: Enoque, a minha casa está bem mais próximo da sua casa. Vem morar comigo. Vem habitar comigo. Nós precisamos andar com Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Este convite é para nós que um dia fomos alcançados pela graça de Cristo Jesus. Agora ele diz para nós: entrega agora o teu caminho, deixa rolar de ladeira abaixo, porque eu estou contigo. Eu tenho você em minhas mãos. C.S. Lewis, ele diz o seguinte: Deus não quer algo de nós, Ele simplesmente nos quer. Ele não quer o seu canto bonito, Ele quer você. Ele não quer os teus dízimos, as tuas ofertas, Ele quer você. Porque a sua oferta, o seu canto, a sua adoração, o seu vir à igreja só vai ter sentido quando você verdadeiramente se entregar a Ele, quando você depositar a sua vida nas mãos dEle. Somente assim.
Precisamos, queridos irmãos, olhar para os heróis da fé, pois as verdades que norteou a fé deles no passado é a mesma verdade que norteia a nossa fé no dia de hoje. A verdade é o Evangelho de Cristo Jesus. É fé na palavra do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, ele diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, pela pregação do Evangelho. Se você quer andar com Deus, aqui está o manual para você andar com Deus. E a partir de entender, a sua fé vai ser cada dia mais avivada, a ponto de você viver somente a partir ou através deste manual. Que Deus, queridos irmãos, nos abençoe nesta manhã. Que nós possamos, queridos irmãos, aprender a andar com Deus de verdade. Não andarmos com Deus apenas quando for conveniente a nós, mas andar com Deus por cada momento da nossa vida.